Evangelho do terceiro domingo da Páscoa, ano A. Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica mais ou menos a 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Os discípulos o viram, mas por qualquer razão não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "Que é que vocês estão conversando pelo caminho?" Eles pararam com um jeito triste e um deles, chamado Cleofas, disse: "Você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias?" "O que foi?" perguntou ele. "O que aconteceu a Jesus de Nazaré", responderam eles. "Este homem era profeta e também considerado por Deus e por todo o povo como poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isto aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram admirados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que de fato aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus." Então Jesus lhes disse: "Como vocês demoram a entender e a crer em tudo o que os profetas disseram. Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória." E passou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, começando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez como quem ia para mais longe, mas eles insistiram em que ficasse, dizendo: "Fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando." Então Jesus entrou para ficar com os 2 discípulos. Sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. Então um disse ao outro: "Não parecia que os nossos corações queimavam dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas?" Eles se levantaram logo e foram para Jerusalém, onde encontraram os 11 discípulos reunidos com os outros. E estes diziam: "De fato, o Senhor ressuscitou. Simão viu o Senhor." Então os 2 contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele partiu o pão. Palavra da salvação. Onde e como experimentar o Cristo vivo? Nesta passagem do Evangelho de Lucas, ele mostra onde perceber a presença de Jesus: no caminho dos homens, na palavra e na partilha do pão, que é a celebração da Eucaristia. 2 discípulos iam pelo caminho, de Jerusalém a Emaús. Conversavam sobre os últimos acontecimentos da morte e ressurreição de Jesus
e, como um desconhecido, ele se aproxima e participa da conversa, mas eles não o reconhecem. Jesus ensina àqueles homens que o caminho para se entender tudo o que estava acontecendo é a leitura das Sagradas Escrituras, onde foi anunciado pelos profetas tudo o que o Messias enviado por Deus deveria realizar, explicando assim o sentido da sua vida. Jesus estava, naquele momento, incentivando as primeiras comunidades a buscarem, na Palavra de Deus, a explicação para todas as dúvidas que enfraquecem a fé. Foi este costume que deu origem à liturgia da palavra nas celebrações. E, na leitura comunitária da Bíblia, a presença de Jesus ressuscitado também se manifesta. Na passagem acontece o gesto de Jesus que faz com que aqueles discípulos abram os olhos e o reconheçam. Na partilha do pão, na celebração da Eucaristia, Jesus repete os gestos que fez na última ceia. Toma o pão, o abençoa, reparte e o entrega. A partir de então, a leitura da Sagrada Escritura e a celebração da Eucaristia, na partilha do pão, passam a ser a presença viva de Jesus nas reuniões da comunidade cristã. Os discípulos de Emaús, tomados pelo espanto, retornam a Jerusalém ao encontro dos outros e anunciam tudo o que presenciaram. Tudo o que Jesus fez com os 2 discípulos, o faz também hoje. Ele é caminho dos homens, palavra, partilha, igreja reunida e, acima de tudo, o ressuscitado que se manifesta onde tem busca e onde se faz a partilha. Sem partilha, fraternidade e solidariedade, o caminho se torna cada vez mais longe do testemunho de Jesus.